Bom dia. Encerrada agora a audiência pública referente à Secretaria de Esporte e Lazer. A próxima que deve apresentar suas estimativas para 2020 é a Câmara Municipal. E aqui ao meu lado está o secretário de Finanças da Câmara, Eldon Luiz Fiorin. E Eldon, queria que o senhor explicasse para a gente, tentasse adiantar qual será o duodécimo da Câmara para o próximo ano, se há uma expectativa de crescimento ou de redução com relação ao deste ano. Bom dia a todos. O nosso repasse previsto, que seria exatamente a participação na receita corrente líquida da Prefeitura, que está orçada para 2020, gira em torno de 132 milhões de reais, o equivalente a mais ou menos 9% ou 8% com relação à dotação desse ano de 2019. Com relação à aplicação desse valor, em que ele será gasto, se você puder especificar mais ou menos em que ele será gasto, folha de pagamento, também alguns contratos da Câmara? Bom, normalmente os gastos da Prefeitura, eles são, obviamente, tão somente para manter a casa, o Poder Legislativo, que seria a subvenção dos vereadores e do pessoal administrativo da casa e os seus contratos de manutenção. Para o ano de 2020, nós temos aquele projeto em andamento, que já está paralisado há bastante tempo, que seria a reforma e ampliação na nova sede da Câmara Municipal. A licitação da nova sede já teve início esse ano, já tem também um valor empenhado esse ano, mas no próximo ano outras obras com relação à nova sede também devem entrar no orçamento, é isso? A nova sede foi objeto de uma concorrência pública, correto? E, por coincidência, hoje estamos abrindo os envelopes. Então, muito provavelmente, dentro dos próximos dias, nós teremos a empresa contratada, correto? E a partir de janeiro, dando início às obras. Tá certo. Obrigada, secretário. Boa noite. Bom, então vamos acompanhar agora essa audiência pública para a apresentação do orçamento relativo ao Legislativo para o próximo ano. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Bom dia a todas, bom dia a todos. Daremos prosseguimento ao LOA 2020 com as audiências públicas e teremos agora a audiência referente à Câmara Municipal de Guarulhos, na qual eu chamo o senhor Eldon Luiz Fiorin, secretário de Finanças da Câmara Municipal de Guarulhos. Chamo o senhor Tiago de Lima Neves, secretário-chefe de gabinete da Câmara Municipal de Guarulhos. O senhor César Aparecido Sansoniuk, secretário de Administração da Câmara Municipal de Guarulhos. O senhor Kleber Pereira Maciel, analista legislativo, contabilidade. Para a apresentação LOA 2020. Já está, meu garoto? Então, eu passo a palavra agora para o senhor Eldon para a apresentação. Bom dia a todos. Nobre vereador Lauri, através do qual eu cumprimento e cumprimento os demais vereadores, demais presentes, autoridades e público. E nós aproveitamos hoje, dando sequência ao seu belo trabalho de presidir aqui as audiências públicas, cabe-nos hoje apresentar os dados orçamentários da Câmara Municipal de Guarulhos. Eu pediria que coloque o primeiro slide, por gentileza. Eu vou fazer uma apresentação aqui em cima desses números que são colocados à disposição dos senhores, e claro que sem prejuízo do tempo que nós temos disponível, a qualquer momento eu estou disponível para algum esclarecimento adicional, para não deixar ir acumulando tudo até o final da apresentação. Dá licença, okay? Eldon, só um minutinho. Eu peço, por favor, o silêncio. Está passando a audiência agora referente à Câmara Municipal. Alô? Como é de conhecimento de todos, os recursos que nós temos disponíveis para cobrir os gastos da Câmara Municipal, eles são disponibilizados pelo Poder Executivo com base no artigo 29A, ou seja, é uma vinculação da receita tributária corrente líquida que é repassada à Câmara Municipal através de duodécimos mensais. Como pode ver ali no inciso 4, o limite constitucional é de 4,5%,
que é o que nós recebemos todos os anos. Aliás, aqui cabe até um breve esclarecimento, que se olharem bem o texto da lei, a lei constitucional, ela impede que esse repasse ultrapasse o limite de 4,5%. Por coincidência, há 3 anos atrás eu tive a honra de também prestar serviço aqui junto ao professor Jesus, e nós tivemos um breve desentendimento naquela ocasião com o Poder Executivo, com relação exatamente ao sentido desse dispositivo. A Prefeitura, na ocasião, já tinha algumas dificuldades financeiras e relutava em nos repassar um complemento do nosso repasse, em virtude da não obrigação de pagar os 4,5%. Haja visto que ali nada impede que se passe menos. Graças ao entendimento que houve entre as duas casas na época, eu não sei se político ou através de lei, hoje está pacificada essa questão, que é 4,5%, ok? Vamos ao quadro seguinte. Quando se fala em receita corrente e líquido, é exatamente a composição desses impostos e tributos, correto? E taxas, e mais as transferências estaduais e municipais e federais, decorrentes de receitas oriundas também de área tributária. Então, IPTU, ISS, Imposto de Renda Retido na Fonte, ITBI, taxas pelo poder de polícia, que seriam as taxas de exercício do poder de polícias, taxa de serviço e as cotas de participação dos diversos fundos estaduais e federais. Apenas um esclarecimento adicional. Ao próximo. Apenas uma breve comparação com relação ao dispositivo também constitucional relativo aos limites que nós temos para gasto com folha de pagamento. Eu não gosto de fazer comparações, mas é bom ver a evolução ao longo do tempo, pelo menos nos 2 últimos anos, como isso tem sido adotado e obedecido pela Câmara Municipal. No orçamento executado em 2018, na gestão anterior, que aliás, quando se vê ali, foi de 116 mil o orçamento inicial, não houve suplementação, e sim, a gestão anterior a esta, ela foi prejudicada até por uma supressão no orçamento, que a Prefeitura apresentou um déficit orçamentário no exercício de 2017 e o orçamento da Câmara foi reduzido em 4.439.000. Então, o presidente anterior, ele foi prejudicado em sua gestão. De qualquer forma, ali deduz os 429 mil de pensionistas inativos que não entram no cálculo. A base de cálculo da folha de pagamento foi de 111, o limite constitucional de 78 milhões e a despesa efetiva foi de 71 milhões, o que representou um percentual de 64%, bem abaixo do limite de 70%, portanto. Quadro seguinte. Ainda falando desse orçamento de 2018, executado pela gestão anterior, nós temos ali exatamente a folha de pagamento, os encargos e benefícios, as exonerações, correto, que também ficam fora da folha, para efeito de cálculo, serviços de terceiros, que são todos os contratos dessa casa, particularmente os mais relevantes é o contrato de locação dos 2 edifícios e mais contratos. Vejam ali que o executado, obras da nova sede, 108 mil reais. A gestão anterior também foi prejudicada com relação até o objetivo anterior, que era que dá sequência à reforma e ampliação da nova sede. Primeiro, por força da supressão do seu orçamento. Segundo, por outros motivos que acho que os senhores conhecem melhor do que eu, de ordem legal, de ordem prática, que houveram, que impediram a continuidade dos trabalhos lá na nova sede, lá na Avenida Guarulhos. De tal sorte que a única coisa que se executou foi 108 mil reais, né?
Equipamentos e materiais permanentes, aqueles gastos normais da Câmara. Total empenhado 98, e lá embaixo houve uma economia orçamentária de praticamente 13 milhões de reais. Esses 13 milhões é que deveriam ter sido direcionados para a construção da nova sede. Mas o presidente foi impedido porque outros problemas impediram que isso acontecesse. Razão pela qual a Câmara teve que devolver 13 milhões à Prefeitura de Guarulhos. Merecem uma certa atenção esses dados para mostrar que na gestão anterior houve bastante atenção e respeito ao ordenamento jurídico com relação aos gastos da Câmara Municipal. Bom, vamos agora falar um pouco sobre a execução orçamentária em andamento de 2019, que já está se encerrando. Ainda comparando com relação à folha de pagamento. Agora aqui, por isso que eu faço a comparação. Nós começamos com o orçamento inicial de 117.948.000. Um dado aqui é importante. Esse orçamento inicial que nós temos, ele já foi pré-definido pelo Poder Executivo quando da elaboração da LDO, quando foi elaborado o orçamento inicial. Ele foi mantido por o orçamento também de 2020. Ainda em 2019, nós agora fomos premiados essa casa foi premiada com uma suplementação na sua arrecadação em torno de 5 milhões de reais. Porque, diferentemente da gestão anterior, o ano de 2018 apresentou uma arrecadação superior à prevista pela Prefeitura, de tal sorte que nós tivemos esse complemento. O nosso orçamento atualizado passou, então, a ser 123 milhões de reais. Está indo bem? Então, eliminamos os pensionistas inativos para ter a base de cálculo da folha e mostrar novamente qual é o limite constitucional de gasto com folha no exercício de 2019, que seria de 85.880. Nós temos uma despesa estimada para esse ano, com folha de pagamento, de 72.374.000, o que representa um percentual de 59% aproximadamente, ou seja, bem abaixo também do limite imposto pela Constituição. Vê outro. Aí nós temos agora o orçamento executado até 31 de outubro e uma estimativa, com relação, o nosso orçamento atualizado de 2019 e uma estimativa para o final de 2009, fundamentado no que nós já executamos até 31 de outubro. Ou seja, essa estimativa, ela está muito próxima da realidade, porque ela é atualizada mês a mês em função dos dados atualizados e executados. Então, não vai fugir muito ao que se espera ao encerramento desse exercício. Então, nós temos uma estimativa final de um gasto com folha de 72 milhões, o que representa 58,8% do nosso orçamento, encargos e benefícios, aqueles números, e serviços de terceiros. Nós temos uma previsão de redução nos contratos de serviços, né, para esse ano, com relação ao que foi orçado inicialmente, que era de 12 milhões de reais, houve uma economia nesse sentido. Nós temos aquela dotação orçada de 2019 de 14 milhões. É bom lembrar que o nosso orçamento inicial em janeiro era de 6 milhões de reais. Ele foi atualizado para 14 milhões após nós recebermos aquela suplementação orçamentária de 5 milhões e 140 e também algumas alterações nas dotações.
o orçamento ali de 14 milhões e 99 de obras da nova sede para 2020, ele, na verdade, ele será alterado agora nesse mês de dezembro, porque, como é de conhecimento de alguns dos senhores, nós elaboramos, a Câmara fez uma concorrência pública e já em fase final, e coincidentemente hoje está ocorrendo a abertura dos envelopes ali da empresa vencedora. Em não havendo nenhuma impugnação, nenhuma interrupção no processo, nós estaremos já reformulando o gasto para o empenho do valor efetivo da nova sede em função do que vai ser contratado com a abertura dos envelopes hoje. Okay? Então ali haverá uma mudança. Equipamentos e materiais, nós vamos... Também o nosso gasto foi relativamente baixo este ano. Demais despesas, pensionistas é o normal, total 114. Temos ali, apresentando até esse momento, nessa estimativa, uma economia orçamentária de 8 milhões e 607 mil reais. É exatamente dessa economia orçamentária, em termos de dotação, que nós teremos recursos para mexer lá nas demais, para fechar o exercício de 2019, e, aliás, para fazer os empenhos para 2020, particularmente no caso da nova sede. Temos ali 8 milhões de reais. Isso fecha o nosso orçamento atualizado. Apenas para que os senhores tenham noção, quando se fala, aqui nós estamos tratando do orçamento, não necessariamente dos recursos em moeda sonante. Para efeito da obra, nós temos todos esses valores devidamente aplicados, correto? Na instituição financeira, que é a Caixa Econômica que nós trabalhamos, ou seja, o que representa um volume de aproximadamente entre 18 e 20 milhões de reais. Isso nos permitirá concluir com folga a execução do orçamento de 2020, com folga empenharmos o valor necessário para a obra e ainda, muito possivelmente, promover uma devolução de recursos novamente para a Prefeitura de Guarulhos. Vamos dar sequência ali? Agora vamos falar especificamente aqui do nosso orçamento para 2020. Acho que perdeu bastante tempo no passado. Vamos lá. Conforme previsto, como eu já tinha antecipado, esse valor já foi previsto preliminarmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura, 132 milhões. 873, fundamentado na receita líquida ampliada que a Prefeitura pretende arrecadar em 2020. Vamos lá. Novamente, fazendo aquele quadro comparativo de folha de pagamento, temos o 132 previsto para o ano de 2020. Não estamos ali aguardando nem suplementação e nem supressão. Sabemos que o quadro da Prefeitura, a situação financeira não é muito saudável, mas, independente disso, nossos técnicos aqui, nós também fazemos algumas simulações no que diz respeito à arrecadação da Prefeitura, ao longo dos demonstrativos que eles apresentam no portal Transparência e também com relação a uma análise retrospectiva dos anos anteriores. Nós chegamos à conclusão que ainda, apesar do que se fala, nós teremos uma provável suplementação de excesso de arrecadação. Isso sem contar o que a Prefeitura está fazendo em termos de PPI, de arrecadação de tributos atrasados. Bom, o nosso orçamento, então, fundamental, garantido é os 132 milhões. A base de cálculo para efeito do limite da folha é a exclusão dos inativos. O nosso limite seria de 92 milhões de gasto com folha para o ano que vem, mas nós temos uma estimativa de 86 milhões e 500 mil reais, o que equivale a
65%, novamente abaixo do limite constitucional. Vai, Kleber. Com relação à folha de pagamento, se vocês perceberem os quadros anteriores, nós estamos prevendo um acréscimo ali bastante significativo no montante da folha para o ano que vem. 72 milhões previstos para esse ano contra 86.500. Na verdade, essa dotação, ela está sendo feita com bastante cautela e, de certa forma, ela não será, de forma alguma, executada. Como houve aqui a aprovação nessa casa para o ano da aprovação de um futuro concurso para mais 70 cargos, correto? Tínhamos que prever aqui a possibilidade bastante remota de que isso ocorresse no começo do ano que vem e contratasse 70 funcionários. Se essa hipótese bastante remota ocorrer, chega naquele número, mas na prática sabemos que isso é inviável. Então, obviamente está justificado. Por que está 86.500 lá? Não vai ocorrer. Claro que depois de encargos e benefícios também vem o mesmo critério. Estimamos uma elevação bastante grande nas exonerações, porque historicamente verificamos que no último ano de gestão da vereança há um rodízio maior de exonerações, há um pequeno aumento. Serviços de terceiros, ali nós temos 10.950.000, ali são todos os contratos que nós temos na prefeitura e como nós teremos aqui, objetivo dessa casa, a mudança no decorrer do próximo ano, obviamente nós temos que nos precaver com bastante eventuais contratos. É interessante perceberem que quando nós promovemos essa distribuição de valores em cima do valor inicial orçado, não quer dizer que vai se gastar aquilo, mas a diretoria de administração financeira responsável pela elaboração aqui do orçamento, ela tem que distribuir esses valores em dotações, que necessariamente não vão ser usadas, mas tem que ser distribuídas. Então, às vezes, assusta o número global ali, mas isso é normal. Material de consumo, equipamentos de material permanente, que obviamente nós necessitaremos de uma nova casa, mobiliário novo, equipamentos de instalações, isso faz tudo parte, correto? E também ali tem uma dotação de 8.050.000 da nova sede novamente. Lembrando que para a reforma e ampliação nós já temos um contrato sendo fechado e já temos dinheiro a ser empenhado. Aqueles 8.050.000 reais que lá estão, ele seria eventualmente para obras complementares, assim como para dar início à segunda fase do projeto que essa casa tem com relação à nova sede, que seria um edifício exclusivo para os vereadores, o legislativo. Isso está previsto também. Bom, esse detalhamento, ok, no novo quadro. Abri aqui aquela distribuição sob a forma de pizza, graficamente apenas das despesas, é apenas uma ilustração gráfica, correto? Não precisa gravar. A próxima. Voltando novamente aqui, apenas para deixar esclarecido quais são os nossos maiores contratos que estão em vigência na Câmara e que, obviamente, dão sua sequência para o ano de 2020. Como os senhores podem perceber, todo mundo sabe, a imprensa comenta, a Câmara gasta muito dinheiro com locação dos dois edifícios. Predial é aquele contrato que nós temos ali com o edifício da administração, que custa R$244 mil mês. César Dini, aluguel do plenário, que custa R$60 mil por mês. Olhando embaixo na linha, os senhores verificam que só de aluguel essa casa gasta R$304 mil por mês. Ou seja,
46% dos maiores contratos é só com locação para o ano de 2020 que nós temos de previsão ali. Esperança Serviços de Terceiros, correto, que é pessoal de manutenção. Esperança é? Esperança é administração, é limpeza? É a empresa de controle de acesso e recepção, contrato com Correio, a CESA, que nós já vimos no lugar do plenário, a Prime é combustível dos veículos, a Cotran, locação de veículos, RM é empresa de limpeza, Rio Brasil, locação de equipamentos de televisão, 4R, sistemas de manutenção de software. É interessante deixar destacado que essa casa aqui, quando demonstrei lá que a execução dos contratos reduziu bastante, essa casa fez já desde o início do ano passado, já começou, uma redução bastante relevante no que diz respeito aos gastos com sistema de manutenção de software, adotando uma nova empresa para os sistemas de gestão contábil da casa, que é a 4R. Essa foi uma das grandes economias feitas aqui. Na sequência, encerrando aí novamente aquela análise comparativa, mas toda ela foi plenamente justificada. 2018, despesa com folha 64, 2019, 58 e 2020 espera-se gastar 65% com relação à folha de pagamento. Se alguém tiver alguma dúvida, à disposição para eventuais esclarecimentos. Bom, apresentação feita. Eu gostaria de saber se o vereador tem alguma pergunta a fazer. Toninho, vereador Toninho, com a da farmácia, por favor, com a palavra. Boa tarde mais uma vez a todos que compõem a mesa, a todos presentes, a todos que nos assistem. A pergunta é o seguinte: vendo um aumento de quase 10% do orçamento para 2020, a Câmara Municipal não está andando na contramão do país, quando sabemos que só tem uma maneira de ajudar o país, é cortar gastos públicos. Radicalmente mesmo, não é pouco não, tem que cortar muito, senão o país não vai melhorar nunca, nunca vai sair do buraco. E hoje eu vejo a Câmara aumentando o orçamento aqui em quase 10%, é um valor muito alto para a situação que está o país. O que a Câmara poderia estar fazendo para ajudar a Prefeitura? Agora sim. E percebo aqui que 14 milhões que vai ser gasto na nova sede, onde essa nova sede há mais de 10 anos ela está largada, lá abandonada. O que poderia ser feito para socorrer isso de imediato, que não dá mais para assistir, a população também não quer assistir, não aguenta mais ver um prédio abandonado há mais de 10 anos. Se esse dinheiro que foi comprado na época tivesse uma poupança ou numa aplicação de CDB, teria muito mais que o dobro desse dinheiro. É só chamar qualquer economista para fazer. É muito dinheiro e um aluguel muito alto sendo pago todo mês. Quem está pagando isso é a população. Onde você passa na cidade, você vê pessoas, família inteira morando na rua. Totalmente, uma classe totalmente abandonada, quando esse dinheiro poderia estar sendo empregado em ações sociais, para melhorar a vida de muitas pessoas na cidade habitacional, saúde, educação. O que a Câmara poderia estar fazendo para poder contribuir e não andar na contramão que ela está andando hoje? Obrigado. Quem responderá? Alô, oi. César responde. Obrigado pela pergunta, vereador. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom, vamos lá. Vereador, o que nós temos aqui é uma estimativa. Não significa que esses números serão gastos efetivamente como eles se encontram, expostos na previsão que o Dr. Eldon
fez. Então, é uma estimativa. Com relação à nova sede, só fazendo uma correção ao vereador, a nova sede foi adquirida no ano de 2011 através de uma venda judicial proposta em razão da falência da empresa Tapetes Lourdes. Ocorre que do ano de 2011 para cá, a municipalidade deixou de poder usar esse imóvel porque houve um imbróglio jurídico que só veio a disponibilizar o imóvel no ano de 2016. Então, de 2011 até agora, tivemos até o ano de 2016, para ser mais exato, em meados do ano de 2016, a Câmara não pôde fazer nada com esse imóvel. No ano de 2016, quando a Câmara recebe o imóvel da Prefeitura de Guarulhos, que havia adjudicado, ou seja, recebido do Poder Judiciário em janeiro de 2016, não havia dotação orçamentária para a execução da obra no ano de 2016. Não havia planejamento porque o ano anterior não foi dotado no orçamento a execução da construção e reforma do prédio da nova Câmara. De lá para cá, a maioria de vocês sabem os problemas que a casa teve, buscando economizar. O nosso duodécimo teve um declínio nos anos de 2014, 13, 14 e 15, vindo a se recuperar um pouco mais no ano de 2017, salvo engano, e um pouco mais agora, conforme foi demonstrado para vocês na planilha. Com a vinda do biênio da atual administração, havendo dotação orçamentária, programou-se a reforma e ampliação do novo prédio. E isso está acontecendo neste ano. Neste ano houve o saneamento do processo da construção da obra em tudo aquilo que diz respeito a projetos básicos, executivos, dotação orçamentária, todo um planejamento bem adequado para que concluamos o ano de 2019 já com o prédio com a licitação concluída. A propósito, nesse instante, concomitantemente a essa reunião da LOA, está ocorrendo uma das fases mais importantes para concluir os trabalhos licitatórios, que é a abertura dos envelopes. Então, vereador Toninho, sim, lógico, o senhor tem razão. O que se puder fazer para economizar, para que possamos devolver, conforme prevê a Constituição, o maior volume de dinheiro possível à Prefeitura, para que ela possa destinar a outros fins, que a propósito, como aconteceu agora, e foi notícia na imprensa, por um exercício da atual administração, com o empenho dos senhores vereadores e do presidente Jesus, será possível antecipar 3.200.000 reais para a Prefeitura, que destinará, e os senhores vereadores aprovaram no dia de ontem, através de diversas sessões, inclusive a extraordinária, vai destinar a uma suplementação para o JJM. De fato, é isso que a gente precisa fazer, mas eu preciso alertar que o que foi demonstrado aqui pelo Dr. Eldon é uma estimativa orçamentária. Contempla a sua pergunta, vereador? Obrigado. Eu gostaria também de fazer uma pergunta. Eu não tomei detalhe aos números. Se o senhor pudesse me passar, quanto que foi, o senhor me trouxe o orçamento 18/19, quanto que foi o valor devolvido à Prefeitura em 18, em 19, e o terreno no local, na época, por quanto foi pago, e hoje se o senhor tem um valor estimado da área, que eu não sei, que de repente pagar, oscilar, não sei o número, o senhor vai me dizer, 10 milhões e hoje vale 20, então às vezes é mais do que a valorização de aplicação de dinheiro. Eu gostaria, se o senhor pudesse me passar, então, as devoluções que foram feitas em 2018, 2019, o valor que foi pago na área e
qual é a avaliação da área hoje, por favor? Inicialmente, pelo que eu levantei, através de um projeto de lei, a Prefeitura autorizou a aquisição dessa área em 2011 por 10 milhões e 500 mil reais. Posteriormente, houve uma autorização suplementar de mais 4 milhões e 350 mil para aquisição em 2015. Foi quando se efetivou a aquisição do terreno, correto, por 14 milhões e 850 mil reais. De lá para cá, esse terreno está parado, correto? Essa sede não andou. Enquanto isso, a Câmara incorre aqui em gastos exorbitantes com locação. Ela é cobrada continuamente pelo Ministério Público, correto? A Prefeitura está envolvida, de certa forma, desculpa, eu estou estendendo um pouco agora a resposta. Numa certa improbidade, porque está lá um imóvel lá. A Câmara é impedida de conseguir fazer as suas obrigações, embora seja cobrada pela imprensa, por parte da edilidade também, que tem problemas recorrentes aqui nas sessões, a gente acompanha, embora não seja da minha área, perfeito? E com relação ao que nós vamos lá aplicar, não resta dúvida de que se não houvesse, correto, que se não houvesse construção de prédios, se nós continuássemos incorrendo nos problemas que temos aqui. Aliás, é bom deixar claro que esse prédio, todo mundo sabe, já saiu na imprensa, ele não tem alvará de bombeiro, nós corremos sérios riscos aqui, vivemos constantemente fazendo manutenção elétrica, porque disjuntores caem continuamente aqui. Nós fizemos um monte de gambiarra ao longo do tempo aqui para essa casa funcionar, num prédio que não estava previsto ter tanto gasto, ter tanta coisa. Então, é indispensável que se faça tudo isso. Nós temos até agora uma economia orçamentária de... aquele imóvel, eu não lembro aqui, mas eu já vi através da Prefeitura, o valor venal dele, para efeito de tributação, é superior ao valor que se gastou. Ou seja, se aquele prédio estivesse disponível para uma incorporadora imobiliária hoje, ali numa área nobre, aquilo seria valor de 3 a 4 mil reais o metro quadrado, tranquilamente, ou mais. Então, ele vale muito mais de qualquer aplicação financeira à renda fixa, que é o que nos é permitido fazer. Então, a grosso modo, com relação à economia orçamentária que nós temos feito até o presente momento, ela gira exatamente nesses 8 milhões, mais os 14, nós temos o equivalente aqui a 22 milhões de economia orçamentária até o presente momento. Aliás, falando em economia orçamentária, esse dinheiro ele é aplicado em renda fixa, para que não haja riscos, e também a nossa tesouraria teve uma ótima gestão. Diferentemente do nosso orçamento, que cresceu ali de 123 para 132, menos do que 10%, esses recursos, enquanto não usamos, eles foram aplicados em renda fixa e nós conseguimos uma rentabilidade de quase 8% sobre os valores, ou seja, acima da inflação. Quer fazer uma palavra? Só fazendo um reparo no pensamento e exposição do Dr. Eldon, que é o secretário de Finanças e não tem o dever de ter o conhecimento daquilo que eu vou dizer agora. O Dr. Eldon fez uma menção a respeito do AVCB. Este prédio do plenário, está com a AVCB em dia, vigorando, e o prédio ao lado está em fase final de aprovação. Os servidores que aqui frequentam, não o público em geral, mas a maioria de vocês podem perceber que há diversas alterações que foram atendidas no prédio ao lado em razão de exigência do bombeiro, inclusive com porta corta-fogo que foi pedido. Então, só corrigindo, Eldon, que aí está concernente à minha pasta, então antes que faça constar aí na imprensa e para o público em geral, este prédio tem o AVCB, está vigorando, está tudo em ordem, e o prédio ao lado em fase final de aprovação. Obrigado. Passa a palavra agora para o Tiago. Só para complementar a fala do seu Eldon, referente à folha de pagamento concurso, realmente não dá tempo de
e não é intenção da casa também chamar esses 70 funcionários, né, através de concurso público, mas ano que vem ocorrerá sim um concurso para a casa, tá bom? O senhor já concluiu essa pergunta? Eu só complemento, realmente, quando eu falei meio empolgado, eu estava me referindo ao prédio lá, na Correc, lá nós temos problemas, correto? Então, o reparo. Às vezes eu me empolgo um pouco e falo um pouco demais, me desculpe. Fora da minha parte está tudo ok, então obrigado, eu agradeço. Se não tiver eu tenho mais mais uma pergunta agora, acho que é o senhor que vai responder. Do senhor Arinaldo, por favor. Falei que a duplinha hoje é fazer parte. A duplinha hoje é essa O Carlão não veio e mandou representar. O Carlão não veio e mandou representar. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente da comissão, o vereador Lauri. Cumprimentar o secretário Eldo, Cezinha, Tiago, em nome do qual eu cumprimento todos os demais funcionários aqui da casa. Eldo, primeiro eu quero parabenizar pela apresentação, né? A gente que acompanha aqui há vários anos, pela primeira vez vem uma apresentação com anos anteriores, dizendo onde foi, de onde tirou, como fez. Parabéns, eu parabenizo a todos que fizeram essa apresentação para nós aqui. Eu só vou fazer umas questões aqui no seguinte. Quando você fez a explanação do ano 2017, calma, Silvio, você tá, tudo bem, então só dá um sinalzinho que eu entro na jogada. Isso aqui pode ser assim, tem que ter isso, não posso... Viu? Quando você coloca no 2018, 2019... e faz ali uma explanação, no serviço terceirizado, você mostrou que houve economia de um ano para o outro e sucessivamente. Porém, eu vejo que para 2020, você está elevando a situação em quase mais de 2 milhões. E aí eu queria entender o que fez esse cálculo. Enquanto você tinha economia anterior, você agora está fazendo uma proporção de quase 2 milhões a mais, que foi a previsão é para 10 milhões e 950 mil, quase 11 milhões. Eu queria entender essa situação. Já foi falado na economia de devolução do duodécimo para a prefeitura, dos 8 milhões, e desses 8 é onde está tirando os 3.200 que vai para o Jesus José Maria. Isso aí eu consegui entender. Você também faz a previsão para 2020 de 1.400.000 de exoneração. A pergunta que eu faço é, você baseou na evolução de 2016, que foi em torno de 46% de renovação? Como é que foi isso baseado? Como é que se faz essa análise? Tá? E, por último, quando se fala em economia, e você colocou ali que foi feita a economia quando se trata do software, da internet, aí eu tenho minha crítica, né? Foi feita uma economia que eu acho que não deveria fazer economia. Nós precisamos, na casa, ter mecanismo para trabalhar, e no momento, o Eldo, César, Tiago, nós não temos. E aí eu acho que os meus colegas assessores que estão aqui presentes, assessoras, vê isso e pode estar afirmando comigo. Hoje, se o vereador me pedir, nesse exato momento, qual é a situação dele, dos projetos dele, eu não tenho. E coisas que eu tinha anterior a essa situação. Você puxava lá, você entrava no sistema, você imprimia todos os seus projetos, com quais pareceres, onde estava, como estava. E hoje nós não temos. Se nós não descermos até o Paulinho, para que o Paulinho, coitado, se esforce lá e dê uma posição, a gente não tem. Então, é uma economia que gera, concordo plenamente, que foi gerado várias economias aqui, nos carros, nos combustíveis, verso. Agora, economia onde se trata de trabalho não deve existir. Essa é a minha crítica. Obrigado. Eu respondo metade.
eu respondo inicialmente, depois eu passo para ele. Obrigado, vereador. Desculpe. Quem sabe chega lá também. As perguntas são pertinentes, eu vou me restringir aos números que mais me cabem. Você vê que quando eu avanço um pouco mais eu falo bobagem, então segura aqui. Tá. O resto, depois quem vai responder é o Tiago. Com relação à primeira questão ali do orçamento, acho que a primeira foi da exoneração, não? Das terceirizadas, correto. Voltando novamente, nós temos um montante de recursos que estão no orçamento que nós temos que distribuí-los de forma adequada. Então, essa distribuição necessariamente não quer dizer que vai se gastar isso aí. Então, há uma perspectiva de que, estando numa nova sede, correto, haverá necessidade de alguns contratos complementares, haverá mais postos de trabalho, que poderão ocorrer ou não. Em havendo sobra desse orçamento, ele vai ser realocado em dotações que realmente necessitem de gastos, correto? Então, necessariamente não quer dizer que vai subir. Jogamos lá para fazer uma distribuição coerente das estimativas de despesas da Câmara. Com relação às exonerações, fizemos a mesma coisa. Verificamos que ao longo dos períodos que antecedem a uma nova gestão, há uma certa rotatividade no número de assessores, de funcionários, correto? Então, há uma previsão maior de gastos com exoneração, que também pode não ocorrer. Ou seja, o que não será utilizado em outro tipo de gasto necessário será o que sobra orçamentária, né? Com relação à economia relativa a sistemas, eu vejo os números. Com relação à eficácia do que está ocorrendo, eu já não tenho mais o que responder. Eu passaria... Tem mais alguma coisa que eu não... Não. Eu vou passar para o Tiago aqui, que ele tem explicações mais detalhadas sobre o resto. Bom, vamos lá. Referente aos sistemas, o que acontece é o seguinte. No início da gestão do atual presidente, o contrato da 4R já estava em vigor, né? Então não foi um contrato executado por essa gestão, e sim pela anterior. E quando foi em julho, agosto mais ou menos, o contrato da empresa antiga que fornecia o legislativo e protocolo, ele ficou em fase de renovação. Porém, a empresa não aceitou a renovação desse contrato. Nós pedimos prorrogação e eles não aceitaram. Então, o nosso departamento de TI da casa desenvolveu rapidamente um sistema paralelo, enquanto se ocorria uma outra licitação. Porém, hoje, a nossa maior dificuldade é fazer a migração do banco de dados. Então, hoje já está em fase final e, com certeza, para o próximo ano já vai estar funcionando 100% o banco de dados e você vai conseguir ter acesso normalmente ao andamento dos projetos dos vereadores. Tá bom? Bom, eu agradeço a todos. Ótima apresentação, ficou bem claro. É muito importante a Câmara passar também as suas informações. Não havendo mais perguntas, dou como encerrada a presente audiência.